Seja bem-vindo ao mundo marcial, amplamente considerado como um dos pioneiros do MMA moderno. A lenda brasileira teve seu quinhão de encontros violentos nas ruas e praias, academias e restaurantes do Rio de Janeiro, em um momento em que a competição regulamentada de Vale Tudo não estava tão disponível quanto está agora. Numa época em que a cena do Vale Tudo do Brasil era dominada principalmente pelo jiu-jitsu brasileiro, Ruas tornou-se um defensor feroz da incorporação de técnicas cruzadas e outras para formar o estilo de luta completo. Marco Ruas é uma lenda do Vale Tudo e MMA, que foi campeão do torneio UFC 7, e é considerado um dos primeiros exemplos de todo o artista marcial misto, altamente qualificado em golpes e agarres. Ele agora vive no sul da Califórnia, onde ensina a arte que criou, Ruas Vale Tudo, um híbrido de submissão brasileira e kickboxing. Ele instruiu lutadores como Pedro Rizzo e Renato Sobral. Ele enfrentou brigas lendárias contra os combatentes brasileiros de jiu-jitsu nos anos 80 e 90. Após a partida contra Fernando Pinduca, ele começou a treinar no jiu-jitsu brasileiro com Oswaldo Alves. Mais tarde, ele treinou com John Moreira antes de lutar contra o boxeador russo Yuri Vaulin. Vendo suas boas habilidades, Moreira deu-lhe uma faixa preta no jiu-jitsu brasileiro e causou comoção entre seus colegas brasileiros. Quando eu era criança, costumava assistir filmes de Bruce Lee, e gostei das cenas de luta. Eu queria lutar como ele. Palavras de Marco Ruas. Ruas começou a treinar nas artes marciais quando tinha 12 anos de idade nas ruas do Rio de Janeiro. Começou a estudar taekwondo, boxe, capoeira e depois judô. Ele também treinou luta livre e depois jiu-jitsu, mas ele nunca usou kimono, apenas shorts para treinar. Marco Ruas também treinou em Muay Thai e kickboxing, quando chegou ao Brasil em meados da década de 1970. Habilidades adicionais de luta vieram de luta livre e exercícios com peso. Peguei as melhores coisas de cada arte e criei o estilo Ruas Vale Tudo, palavras de Ruas. A melhor maneira de se tornar um bom lutador é treinar artes que lhe dão o que é bom para você. Isso porque não há artes de luta completas. Criei Ruas Vale Tudo para dar aos alunos tudo o que ele precisa no chão, levantando-se, e lutando é para se tornar um lutador completo. Sua famosa frase, se você agarrar, eu soco e chuto, se você der um soco e chutar, eu agarro, não há saída. Marco Ruas. Camisetas Ruas Vale Tudo com esta inscrição foram vistas nas ruas do Rio de Janeiro desde o início dos anos 90, mas em 8 de setembro de 1995, o mundo inteiro aprendeu exatamente o que isso significava. Em um evento em Buffalo, Nova York, Marco Ruas ganhou 3 lutas, em uma noite para capturar o UFC 7, e o cinturão do campeonato. Ao longo do caminho, ele forçou Léo Cureton para se submeter a uma chave de calcanhar, Renko Parduel, e na final do torneio, ele usou chutes nas pernas para demolir o urso polar, Paulo Varelas. Foi a primeira vez que o mundo maior dos esportes de combate viu o verdadeiro significado das artes marciais mistas, e o poder do treinamento cruzado, como um homem demonstrou tantas habilidades diferentes de alto nível, nas 3 fases de luta. Por esse motivo, o UFC 7 se tornou um marco, ao ponto em que a luta sem barreiras começou a evoluir de um desafio, para encontrar o melhor estilo, em um esporte em que o lutador que traz mais ferramentas para o jogo tem mais vantagem. A revolução do treinamento cruzado do UFC 7 não é a única razão pela qual os fãs brasileiros são praticamente unânimes em pedir um lugar para Ruas no Hall da Fama do UFC. Devemos voltar ao início dos anos 80 e às ruas do Rio de Janeiro, para entender que o UFC 7 era apenas a culminação no cenário mundial de uma missão ao longo da vida de Ruas, frequentemente sozinho, para provar que todos os estilos de artes marciais devem ser respeitados. Como dito antes, desde a juventude, na década de 1970, Ruas praticou muitos combates e estilos, capoeira, boxe, judô e luta livre. Nos anos 80, ele estava apresentado ao lendário Flávio Molina, uma das figuras-chave na introdução do Muay Thai no Brasil, e se apaixonou pelo estilo. Para colocar as coisas em contexto, o jiu-jitsu brasileiro tinha sido a arte dominante no Rio de Janeiro desde o início dos anos 40, e ninguém teve a coragem de enfrentar a família Gracie, que derrotou os mais desafiantes por gerações. Durante o Carnaval de 1982, Molina, o cunhado de Mário do Mar, teve uma briga de rua com alguns membros da família Gracie, que era liderado por Rose Gracie, o número 1 da família na época. Para evitar mais confrontos nas ruas, Molina sugeriu um desafio de 3 lutas. Os Gracie aceitaram e escolheram alguns de seus melhores alunos para enfrentar sua equipe de Muay Thai no famoso Vale Tudo de 1984, no Maracanãzinho. Molina fez o mesmo,
Mas quando alguns de seus lutadores mais experientes não queriam enfrentar os temidos Gracie, dois jovens, Marco Ruas e Eugênio Tadeu, disponibilizaram-se para ajudar o mestre. Naquela noite, o próprio Molina enfrentou o melhor aluno de Rickson Gracie, Marcelo Berrin, Tadeu enfrentou Renan Pitangui, e Ruas enfrentou o mais assustador oponente dos três, Fernando Pinduca, o melhor dos discípulos de Carlson Gracie. O jiu-jitsu deixou um evento estilo contra estilo como um empate. Tadeu nocauteou Pitangui, Berrin derrotou Molina e Ruas empatou contra Pinduca, ganhando o empate histórico entre Muay Thai versus Jiu-Jitsu. A partir desse momento, Ruas estava entre os não jiu-jitsu mais respeitados combatentes do Brasil. O fato é que nos anos 80, quando todo lutador representou sua arte, Ruas já estava dando entrevistas sobre a importância de treinar muitos estilos e combiná-los. Entre sua luta com Pinduca em 1984 e sua estreia no UFC, Ruas, juntamente com sua combinação de estilos, participaram dos desafios mais importantes do Vale Tudo no Brasil, e foi um dos maiores pesadelos para os representantes do jiu-jitsu brasileiro. Ruas foi diretamente responsável pelo desenvolvimento do Vale Tudo que seria apresentado ao mundo pelo cofundador do UFC, Rorion Gracie uma década depois. Lembro-me de quando eu era muito jovem, com 12 ou 13 anos. Na praia de Copacabana eu vi Ruas, correndo muito e fazendo treino de sombra sozinho na praia, e eu queria ser como ele, recorda Vitor Belfort, reconhecendo a influência direta de Ruas em sua carreira. Ser o inimigo público número 1 do jiu-jitsu brasileiro custou muito a Ruas oportunidades no Brasil. Se um patrocinador considerasse apoiá-lo, a comunidade jiu-jitsu se reunia imediatamente para evitá-lo. Forçado a escolha entre Ruas e o lucrativo jiu-jitsu, os patrocinadores sempre escolhiam a arte suave. Quando nasceu a primeira filha de Ruas, a família de sua esposa começou a pressioná-lo, a desistir do sonho de ser um lutador profissional, e encontrar um emprego real. Mesmo na lista negra de patrocinadores e promotores, e agora recebendo forte pressão da família, Ruas perseverou até ele receber um telefonema do promotor brasileiro de lutas, Frederico Lapenda, que tinha ouvido falar do Balboa rochoso brasileiro e convidou Ruas, de 34 anos, para a luta no UFC 7. Ruas, lutando contra uma vida difícil, e depois de 20 anos, sua dedicação seria testada mais uma vez. 2 dias antes da luta, fazendo uma sessão de fotos para a imprensa, Ruas cortou o dedo em uma janela de vidro. Quando ele acordou no dia da luta, ele não conseguia fechar a mão e estava com febre alta também. Lapenda levou Ruas a procurar um médico, que lhe disse que não havia como ele poderia lutar. No entanto, Ruas não lutou a vida inteira para desistir agora. Como não havia comissão atlética governando eventos do UFC na época, Ruas rejeitou o conselho do médico e lutou sem usar a mão mais forte. O resto é história. Após essa estreia, Ruas lutou no UFC e também Pride Fighting Championships, derrotando companheiros pioneiros como Patrick Smith, Gary Godridge, Steve Genon e Keith Hackney, perdendo 2 vezes para Maurice Smith e registrando um empate e uma perda contra Oleg Taktarov. No ano de 2007, aos 46 anos, Ruas se aposentou. Seu melhor aluno, Pedro Rizzo, mantinha seu legado vivo no UFC, vencendo alguns dos melhores pesos pesados da próxima geração, e quase superando Randy Couture. Rizzo continuou a ser o principal professor de Muay Thai de José Aldo, quem confiou fortemente a melhor técnica deixada. Pelo estilo Ruas vale tudo, os chutes baixos, para ir invicto por quase 9 anos e certifica-se como o maior peso-pena de todos os tempos. Ruas merecia muito mais crédito do que ele recebeu no mundo mainstream do MMA. Ele entrou pela primeira vez no cenário esportivo de combate no final dos anos 80 e início dos anos 90 no Brasil. Seu estilo de luta é talvez uma das maiores combinações de como o MMA evoluiu para o que é agora, porque ele é o pai fundador de Ruas Vale Tudo. Seu treinamento cruzado entre artes marciais fez dele um dos lutadores mais perigosos e qualificados de seu tempo. Se gostou, curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima.